Deus de amor, de luz e de bondade, aqui estamos rogando-te, Senhor, as partículas da inteligência. Permita, Senhor, que possamos desenvolver em nós todas as nossas inteligências, para que possamos compreender as nossas lições deste grupo, para que possamos compreender o Evangelho de Jesus, para que possamos compreender a vida, o relacionamento da vida no encarnado e do desencarnado. Permita, Senhor, que seja acionada todos os nossos neurônios, todas as nossas conexões com o conhecimento, com o desenvolvimento de nosso espírito, de nosso perispírito, o desenvolvimento, Senhor, do nosso conhecimento. Permita, Deus Pai, que tenhamos a disciplina, a atenção para aprender. Que sejamos, Senhor, dignos da oportunidade que estamos tendo de estudar. Que sejamos dignos da oportunidade de receber o conhecimento, o Evangelho, a orientação. Agradecemos-te, Deus Pai, por estarmos aqui reunidos. Agradecemos e pedimos bênção para Araci e para Eli, para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento. Muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo. E assim, neste momento, estamos nos pondo perante a luz do conhecimento e que ela permaneça em nós. E damos por aberto o nosso encontro de estudo, prece, desenvolvimento da mediunidade. Que assim seja. Esse trabalho de hoje são pesquisas minhas, então está do meu caderno. Passei o meu caderno aqui como lembrança para nós podermos trocarmos ideias sobre a importância. Tudo que eu estudo, eu aponto. Tudo que eu recebo como instrução, eu aponto, eu escrevo. Então, é tudo escrito, é tudo falado. Meus cadernos, enche um, eu ganho outro, e assim eu vou dando continuidade. Então, eu vou falar de algo muito importante. Nós temos várias bacias. Nós temos a bacia da regeneração, da redenção, a bacia da lama astral. Todas elas têm um sentido de socorrer determinados espíritos. Quando nós falamos da consolação, nós estamos socorrendo espíritos ainda necessitados, aqueles perdidos, não são maus, mas não conseguem ainda sair do seu mundinho, da sua realidade da Terra. Então, eles precisam ser retirados, assim como a redenção e a regeneração, cada hora mais, auxiliando espíritos mais necessitados. E nós temos aqui, que nós vamos implantar no final de todos os nossos trabalhos, a bacia da evolução da alma. Nós vamos abrir uma bacia chamada evolução da alma, para nós colocar nossos filhos, netos, bisnetos, todos aqueles que estão na nossa casa, para que os espíritos benfeitores e amigos possam velar por eles, cuidar deles com muito mais carinho e atenção, para que eles possam desenvolver as virtudes, os 10 mandamentos, para que toda a lei do trabalho, as 10 leis do livro dos Espíritos, possa atuar sobre eles. Então, nós estamos abrindo uma bacia de solidariedade com a nossa família, de igualdade, de fraternidade, de união, de solidez dentro dessa parte de crescimento moral e espiritual. Então, ao abrir a nossa bacia da evolução humana,
Nós vamos pedir para Deus, mesmo processo, a energia cósmica, as energias superiores, que seria abrir templo de luz e de esperança. Isso as pessoas podem mudar à sua vontade, que ela se abra esse portal luminoso para a nossa casa, para o nosso lar, para os nossos entes queridos. Então, nós vamos rogar toda a nossa equipe de trabalho, toda a equipe de trabalho. Sempre que nós estivermos trabalhando, é necessário que toda a nossa equipe de trabalho se faça presente e todo o ectoplasma estocado ou reservado. Todo médium, ele tem uma necessidade de reservar, de guardar. Nós já demos uma aula com a Eli sobre isso. A necessidade de termos, porque nós médios, nós, na nossa simplicidade, toda vez que nós vamos ajudar alguém, quer dar um passe, quer um diálogo, quer uma conversa, quer receber um espírito, nós estamos doando a nossa força vital, a nossa energia vital. E é por isso que se o médium trabalhar demais, ou ele não tiver uma disciplina, ele começa a perder energia e vai se enfraquecendo. Enfraquece o médium, porque ele para de ter vitalidade suficiente para desenvolver o seu trabalho. Então, essa vitalidade, essa energia vital, nós podemos pegá-la das plantas e armazenar. Em que sentido? No momento em que o vegetal ele é cortado, em que ele tem aquele processo em que ele murcha, ele perde a vitalidade dele. E essa vitalidade, ela ao cair na atmosfera, ela vai como se evaporando e ela some novamente e volta novamente ao éter, ao cosmos, às energias terrenas. Partícula por partícula, ela se desmonta. Então, quando nós pedimos a nossa equipe de trabalho que recolha do vegetal esta vitalidade para ser armazenada, para que na hora que nós estivermos trabalhando, nós tenhamos esse fluido, que é o mesmo quando nós tomamos o remédio, o emplasto, as ervas medicinais, que nós trazemos esta essência, este fluido de vitalidade da planta para nos curar. Quem gosta de tomar erva sabe disso. Então, é o mesmo processo. Quando eu tomo o chá de manjerona, quando eu tomo o chá de planta, o que eu vou encontrar? Essa vitalidade, essa energia. E essa vitalidade, essa energia, então, recai no meu corpo, que são as energias das plantas, a vitalidade da planta. Então, todo médium, ao pedir aos espíritos que toda vez que tiver oportunidade, que nós sejamos reservados todo o ectoplasma das plantas, como também o ectoplasma do reino animal. Também essa doação. Assim que o animal desencarna, ele também libera essa energia ectoplasmática, a energia animal. E que se ela não for reservada, ela vai voltar ao processo cósmico novamente. Partícula por partícula, ela volta, até que ela venha dar vida a outra coisa. Então, essa energia vitalizadora, ela volta na atmosfera e ela é usada para novas criações. Então, nós vamos pedir para reservar essa energia. Todo médium precisa reservar essa energia para que ele possa trabalhar. Caso contrário, ele vai ficar muito cansado, ele ficará doente, ele ficará desnutrido, vai ficar muito doente. Essa energia vital é que nos dá saúde e nos dá equilíbrio suficiente. Então, busque, peça autorização, peça para armazenar, faça uma grande bolha, cria containers de armazenação, armazena esse fluido
para você poder trabalhar. Ele é fundamental no seu bem-estar físico e emocional. Sem ele, você vai ficar desvitalizada, cansada e vai levar muito tempo para você se refazer. Então, este fluido vital, essa energia ectoplasmática, essa energia animal, seja o nome que quiser dar, isso pouco importa. Ela é importantíssima para a nossa vitalidade, para a realização de qualquer trabalho de cura, trabalho de socorro, para me refazer, para trabalhar na minha casa, para cuidar dos meus filhos, para qualquer trabalho espírita. Eu tenho necessidade deste ectoplasma. Os espíritos, nossos guardiões, nossa equipe de trabalho, também necessita deste ectoplasma, porque os espíritos não têm esse armazenamento fluídico do corpo físico com esse ectoplasma. Então, quando se vai trabalhar, necessariamente precisa ter um médium. Necessariamente, porque é o médium que tem a energia vital para recompor e refazer as pessoas. Por essa razão, médium tem que fazer esse armazenamento. Então, nós vamos criar essa bacia na nossa casa para colocar a nossa casa onde você quiser. Os amigos, queridos, encarnados, desencarnados, todos os que estão. E nós vamos chamar para trabalhar a energia do fogo, da água, da terra, do ar, do gelo. Por quê? São todos espíritos. O fogo é os espíritos elementares, a água, são nomes. Nós já fomos fogo, nós já fomos terra, nós já fomos água. Nós já vivemos no reino vegetal, nós já vivemos no reino animal. E nós estamos agora no reino humano. Tudo se encadeia na natureza. Todo mundo trabalha. Então, tira esse preconceito, esse faniquito. Ah, isso é coisa de bruxa. Isso daí é coisa de religiões que querem impedir o cristianismo, impedir o desenvolvimento do cristianismo. Porque quando você estuda o cristianismo, né, nós estudamos a doutrina, ela fala que nós nascemos de uma partícula, de um átomo, e vamos passando por todos os reinos ao chegar ao reino humano. E quando chegamos aqui no reino humano, nós vamos passando por uma imensidão de reinos até sermos puros espíritos. Então, tudo se encadeia, tudo faz parte da natureza, tudo vibra, tudo trabalha, nada se perde. E aqui eu deixei marcado os elfos. Quem são os elfos? Podem ter vários nomes. Você só tem que entender isso daqui. Quem são os elfos? Os elfos são os espíritos que saem do reino animal e ainda não estão no reino humano. Estão naquela espécie de período de transição entre o reino animal e o reino dos homens. Então, eles podem aparecer metade animal, metade mulheres, homens. Então, nós vamos ver aí várias mensagens nesse sentido. Metade de animal, metade de mulher, metade de homem, com chifre, com orelha, e aí tudo mais. É um simbolismo pelos videntes, pelas pessoas que viram e que trabalham com esses espíritos, e que é muito comum trabalhar com esses espíritos, porque esses espíritos ainda estão vinculados à natureza, ainda não passaram diretamente para o reino humano, não receberam o selo de humanidade. Então, eles estão na dependência dos espíritos superiores a ele. A ele. Então, esses espíritos, às vezes, são chamados para trabalhar para o bem ou para o mal, dependendo do médium que o evocar. Então, se nós encontrarmos estes elfos,
ou outros espíritos têm uma quantidade imensa de nome, não se preocupa com isso, e que ele estiver envolvido para algum trabalho no seu lar, na sua família, você tem que socorrer os elfos, levá-lo para as colônias espirituais, fazer com que ele retorne ao padrão original do Criador. Padrão original do Criador. Tem que voltar às leis divinas. Não tem que sair da mão dos humanos. Os humanos são maus. Os humanos são perversos. Os humanos são ruins. Vocês sabem muito bem que não existe. A humanidade ela é má e perversa. Os seus pensamentos, a sua maldade, é aquilo que Jesus disse. Túmulos caiados de branco e uma podridão por dentro. Então, somos nós humanos que criamos a maldade no mundo. A maldade em todos os sentidos. Então, toda a maldade que vem no teu lar, no teu filho, na tua nora, na tua casa, toda desgraça é originária do pensamento humano. É o humano que faz isso. Deus, soberanamente justo e bom, te dá algo especial e grandioso para que você solve, desmancha com a sua mediunidade. A mediunidade é um dom de luz e de esperança para aquele que sabe trabalhar com tudo isso. Então, nessa nossa bacia, nós vamos colocar os 10 mandamentos, para que a nossa família absorva os 10 mandamentos, as 12 virtudes, o arrependimento das coisas vazias, o desejo ardente de se melhorar. Então, aquilo que nós queremos que a nossa família cresça, nós vamos colocar para que haja um bom desenvolvimento em tudo isso. Então, nós vamos encontrar esse plasma energético do Criador, o plasma que existe no cosmos, a energia solar, lunar, a energia do Criador, dos espíritos superiores, nós podemos chamar de plasma energético. O médium, o operador. Então, o médium, com a sua vontade, o seu desejo, mas o fluido cósmico universal, que ele faz uma prece de autorização, quer dizer, ele roga, é aquilo que eu disse, aquilo que ele suplica ao Criador para que ele o possa realizar. Então, ele vai pedir isso, ele vai pedir às suas colônias espirituais, todas as suas equipes de trabalho. Então, o médium tem o seu local, e ele roga que essas equipes de trabalho, todos ao seu redor, todas as equipes familiares, socorristas, de todas as linhas de força do médium. O que era essa linha de força? A linha de força é o seguinte: você viveu na Índia, você tem um grupo de espíritos da Índia. Você viveu na África, você tem um grupo de espíritos africanos. Você viveu na Ásia, você tem um grupo de espírito. Você viveu na Mongólia, você vai ter. Na Rússia, na Europa, nas Américas, aonde você estiver. Se seu passado estiver no Rio Grande, vai vir seu povo gaúcho de lá. Se você estiver no norte, vai vir seu povo do norte. Se você é centro-oeste, é centro-oeste. Se seu povo é de praia, vai vir o seu povo de praia. Então, a equipe do médium está relacionada a vidas passadas. E por essa razão, nós, instrutores, não podemos tirar de ninguém a sua equipe de trabalho, porque esta equipe de vidas passadas, de amigos e companheiros que vêm lado a lado, ombro a ombro, para o resgate da família. Então, todo médium tem um grupo que trabalha com ele. Então, tem médium, eu trabalho com cigano. Em outra vida foi cigano, e agora? Agora recolhe seu povo. Recolhe seu povo cigano. Recolhe seu povo marinheiro. Recolhe seu povo gaúcho. Recolhe seu povo boiadeiro, não importa. Os nossos benfeitores espirituais, eles vêm até nós para fazer um grande trabalho socorrista. E é isso que médium tem que entender.
Nós, dentro do estudo da doutrina dos espíritos, nós temos um compromisso familiar. Familiar. Você tem que tirar 10 na sua família. Ou você tira ou você tira. Porque se você não tirar, na próxima reencarnação vai nascer tudo de novo na tua casa. Então, a família tem que criar o êxito, a responsabilidade de ajudar a crescer, evoluir e construir esse mundo melhor. Então, cada lar é uma célula de bênção. Cada lar é um local de atendimento e de socorro às almas desencarnadas da nossa família. Isso é fundamental, o nosso socorro para as colônias espirituais. Então, à medida em que nós vamos crescendo e nos evoluindo, nós vamos construir um mundo melhor. Então, nós temos aqui a matéria radiante, a matéria luminosa. A matéria luminosa, ela pode também ser criada pela nossa mente, se nós desejarmos luz, luz. E a matéria, que ela é tangível, pesada, também é uma matéria. Só que é uma matéria densa. Essa matéria do nosso corpo é uma matéria tangível, escura, enegrecida. Nossa alma pode ser um foco luminoso. Nosso perispírito também. E se nós formos maus e perversos, nosso perispírito é escuro, igual essa matéria aqui, ó, tão densa quanto essa. Por quê? Está encharcada de fluido perversos, mal, ruins, negativo. Então, nós somos aquilo que pensamos. Nós somos aquilo que desejamos. Então, toda a matéria escura, ela pode se tornar luminosa. Isso é ciência. Desde o momento em que você explode um núcleo enegrecido, ele se torna luz. Faz parte do crescimento, isso é ciência. O médium moral, o médium que ele cresce, o médium que ele desenvolve, que ele aprimora e tiver o conhecimento, ele pode coagular, ele pode cristalizar, ele pode condensar e reunir. Então, se eu quiser coagular o bem, eu posso coagular o bem, eu posso cristalizar a bondade, eu posso reunir o bem. Então, eu posso fazer muita coisa boa. Eu puxo o bem e coagulo na minha casa. Eu puxo a bondade, a misericórdia divina e cristalizo dentro do meu lar. É como açúcar cristalizado, pedrinha de luzes, pedrinhas de esperança. É isso que médium tem que atender. Então, nós podemos criar meios de vida, de crescimento, de aprimoramento com a vontade da alma. O médium que trabalha no intelectual, ele também pode solver o mal, desmagnetizar toda a partícula, porque o mal, ele vai juntando partícula por partícula, faz parte dessa cadeia de minérios. Então, o mal, ele vai juntando, ele vai aglomerando e vai se tornando pedra e vai se cristalizando. Então, se você não fizer isso com o ódio, com a raiva, com a vingança, modificar, elaborar, explodir, fazer com que ele se torne luminosa, as partículas do ódio vão se juntando, elas vão se juntando, essa escuridão se junta, se aglomera, cola uma na outra, e é isso que você tem que aprender. Então, o médium tem que aprender a tirar o mal, tem que limpar a sua casa, tem que limpar a sua vida, ele tem que desmanchar e espalhar. Eu posso espalhar todo o bem. Eu posso espalhar os 10 mandamentos, eu posso espalhar a 12 virtudes, eu posso espalhar o amor a Deus, eu posso espalhar o amor ao cristianismo, o amor à mediunidade, amor aos filhos, amor aos entes queridos. Quer dizer, eu posso esparramar. Então, o médium tem que entender que ele tem aquilo que ele pensa, o coração e o desejo dele, ele pode fazer um bem imensurável.
imensurável para a sua família. Basta que ele assim eu tenha conhecimento e possa trabalhar com todo aquele conhecimento e realizar com êxito a sua missão. Esse é o nosso trabalho. O perispírito, nós temos nosso perispírito de acordo com aquilo que nós vivenciamos, nosso meio pensamento. Nosso perispírito é de acordo aonde nós estamos. Se nós estamos no planeta Terra, nós estamos absorvendo o fluido mental daqui do planeta Terra, de todo esse povo ruim, maldoso, malcriado, cheio de imperfeições, todo esse fluido que está em volta de nós, nosso perispírito absorve. Por isso que o médium tem que limpar todos os dias o perispírito, a alma, o corpo físico, que nós estamos vivendo um momento de rudeza, rudes espirituais. Falta muita prece, falta muita abnegação, muita luta para vencermos o mal que está, assim, 24 horas rodando o nosso lar. O médium pode transmutar, modificar, elaborar, trocar as energias radioativas fracas por energias fortes. O que significa isso? Sabe aquela pessoa inerte que não quer nada com nada, que não quer estudar, que não quer ir, que não quer trabalhar, não quer levantar, que não quer nada com nada, que está morrendo em pé, que está com aquela energia morrendo em volta dele. Você tem que tirar essa energia parada, essa energia inútil, e colocar uma energia forte de trabalho, de crescimento, de aprimoramento. Porque depois que já entra nessa coisa mole, que não vai nem para trás e nem para frente, não vai. Então precisa de um choque vibratório para acordar, despertar o espírito, para sair da inércia, para sair da moleza, para começar a viver, sentir a luz solar, sentir a vida, sentir Deus, sentir as emanações. Então, um médium familiar, ele também tem que prestar atenção nessa inércia de fluidos, fluidos parados. Com a ajuda dos protetores dos bons espíritos, assim vai tirar as partículas estacionárias, quer dizer, que estão ali vivendo, parada em volta de nós. Então, o nosso perispírito é milenar. Ele traz todo o nosso passado, aonde vivemos, aonde estivemos, do bom, do mal, das coisas certas, das coisas erradas, e nós estamos presos nele. Então, nós temos que começar a limpar o nosso perispírito, colocar novas energias, energia de coragem, luminosidade pela nossa vontade e conhecimento. Então, quem que coloca a luz dentro de mim? Sou eu. Através da prece, através da oração, através da vibração, eu posso me mudar. E assim, mais um texto nosso. Nós devemos pedir sempre para Deus. O médium tem que trabalhar. Qualquer rogativa, qualquer prece, qualquer trabalho, qualquer movimento de forças espirituais, o médium tem que voltar para Deus. Ele precisa dessa energia. Ele precisa de um comando maior e superior para designar a sua vida espiritual. Então, ele tem que pedir as ordens crísticas, as ordens protetoras. Ele deve pedir a todos os seus espíritos, que venha do norte, que venha do sul, que venha do leste, que venha do oeste, que venham todas essas energias benfeitoras. O médium tem que aprender a pedir para ter força. Não tem como trabalhar com uma caixa d'água vazia. O médium tem que buscar energia para trabalhar, para que ele se desenvolva, energias ectoplasmáticas, energias de amor, energia de bom. O médium tem que buscar e trazer para ele, para que ele faça um bom trabalho. Então, quando ele abre a regeneração para socorrer os espíritos sofredores, caídos e combalidos, ele precisa da energia de Deus. Deus criou todas as almas, mas essas almas estão inertes, elas estão paradas.
Então, quando nós o colocamos nessas bacias e desintegramos essa preguiça, essa ociosidade, e nós colocamos a energia do Criador, desperta na alma a sua evolução. Porque é de Deus que vem essa partícula maior, e é isso que nós temos que aprender a trabalhar com a energia do Criador, distribuindo. E é por isso que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós não entendemos ainda que nós temos que buscar a partícula divina e esparramar por toda a criação divina. Tocar, abençoar, acordar e despertar. Assim, nós vamos estar também na redenção. O que nós vamos colocar na bacia da redenção? Espíritos cobradores, ferrenhos, espíritos maus, espíritos hipócritas, espíritos que vêm das regiões umbralinas, vêm de todas as ordens. Então, nós vamos usar maior intensidade para a desagregação da matéria de ódio, de raiva, que é essa matéria densa, pesada, escura, fumacenta, para ela ser queimada, para que nós possamos colocar as vibrações superiores. Então, tem que limpar primeiro. Não tem como auxiliar os espíritos sem fazer essa limpeza psíquica. É como colocar um remédio num copo sujo, cheio de bactérias, cheio de ódio, de raiva. Não haverá cura. Porque a água esteja translúcida para assimilar as partículas generosas do Criador. E aqui, uma página de Leon Denis, O Invisível, está no capítulo 9, na página 89. Condições de experimentação. Todo o trabalho que nós fazemos de prece, de orações, nós estamos fazendo um trabalho de experimentação. Nós estamos aprendendo a trabalhar com as energias, aprendendo a trabalhar com os espíritos, aprendendo a socorrer com os espíritos. Então, tudo é uma experiência para o médium. É o médium que aprende, é o médium que se desenvolve toda a sua potencialidade de evidência, de percepção, de análise. Mas quando ele tem o conhecimento, igual o Kardec fala, o estudo, ele entra nesse mundo de experiência com conhecimento de causa. Então, aqui vem nos falar que nós não podemos experimentar em desordem, indisciplinado. Nós temos que olhar as condições do meio ambiente. Olha o que Leon Denis fala. Então, o médium indisciplinado, desorganizado, desajustado, ele não olha se a casa dele está virada do avesso, está cheio de ódio, está cheio de briga, cheio de discórdia, cheio de desunião, aquilo está um furacão de desordens e equilíbrios emocionais. E aí, como que vai trabalhar aquilo? Então, o médium tem que aprender a limpar. O médium tem que tirar todas essas confusões, esse desequilíbrio, para que seu lar tenha harmonia, paz, vibrações de amor. Isso é fundamental do desenvolvimento da mediunidade. A obsessão, quando o médium é obsediado, ele acumula as obsessões que ele traz com ele, às vezes, se ocupa com coisas difíceis dentro da casa. Em vez dele limpar, ele tira as brigas, não tira as discórdias, não tira o desentendimento, as coisas banais, fúteis. Ele fica naquele movimento, naquelas mentiras, naquela desordem, e isso só vai sair se você tirar. Por quê? É a ideia, é o pensamento do bendito do humano. É um humano que cria desordem, desequilíbrio, o desamor. E só outro humano bendito pode tirar tudo isso. E é isso que nós temos que entender. Não vai ser Deus que vai tirar. Somos nós, humanos, que limpamos a nossa própria casa.
Deus nos deu a maior ferramenta possível, que ela se chama mediunidade e a fé redentora. O resultado satisfatório. Quando que eu vou ter um bom trabalho? Quando eu estabelecer o equilíbrio mental na minha casa. O bem só se adquire por trabalho. Como que você vai saber se seu trabalho deu certo ou não deu? Se seu trabalho foi realizado? Só dentro da sua casa. Porque na vida dos outros lá fora, você vai saber se deu certo ou não? Você vai saber dentro da sua casa. Seu trabalho teve êxito, foi bom, melhorou a sua família, houve uma melhora, os pensamentos melhoraram, sua casa ficou mais calma, sua casa ficou mais tranquila, você conseguiu proteger a sua casa. Então, isso é um trabalho de avaliação e de pesquisa e de conhecimento dos fluidos ambientais, dos fluidos em que nós vivemos, no nosso ambiente do nosso lar. Então, o espírito analítico, sempre nós devemos estar vigilantes. Então, eu preciso analisar o fluido do ódio, o fluido da raiva, o fluido da inveja, todos os fluidos. Médio tem que ler o livro dos médios e saber a qualidade dos fluidos. Se os fluidos são amargos, fluidos doces, fluidos de repouso, fluidos que trazem harmonia, fluidos que trazem a desordem. Então, o médium tem que estar atento à qualidade do fluido ambiental. O cuidado, fala Leon Denis, é bastante interessante, porque é uma realidade. Quando nós estamos num trabalho mediúnico de aprimoramento, de desenvolvimento, qualquer trabalho espiritual, nós devemos ter cuidado com a falta de benevolência, a crítica exagerada, que podem desanimar o médium. Maldinação. Que é aquilo, o que é uma maldinação? É quando a pessoa fica só falando mal do outro. Ah, porque aquele médium é isso, aquele médium é aquilo, aquele médium é orgulhoso, aquele médium é chato, aquele médium é rabugento, aquele médium é não sei. Então, nós colocamos muita crítica. Em vez de nós auxiliar aquele médium a crescer, pedir ao anjo guardião dele, as equipes protetoras dele, que ele cresça, ele vai se afastar. Então, aqui fala que se esse médium sofrer muita crítica no meio de um grupo muito grande, e esse grupo não tem a paciência, o amor e a ternura para auxiliar esse médium, fala Leon Denis, que ele deve ser enviado para um grupo familiar, onde encontrará, com certeza, fluidos benévolos para desenvolver o seu aprimoramento. Então, esse médium vai num centro grande, chega lá, só tem crítico, só tem pessoa para falar mal. Ai, porque você é feio, sentou assim, falou assim, só para falar mal. O que ele sai? Ele sai desses grupos grandes. E se ele não for para um grupo amoroso, um grupo pequeno, um grupo familiar, que ele tenha paciência, que ore por ele, que lhe ensine, que faça todo um trabalho básico de restauração, esse médium se perde. Então, eu deixo para os dirigentes de grandes casas espíritas, que quando tiver essas maledicências dentro das casas espíritas, bota esse povo todo mundo, bota esse povo todo na bacia da regeneração, da redenção, tira esses ódios, tira essa maledicência, tira esse desamor, tira esse desafeto, tira essa maldade incrustada em nós humanos de críticas desnecessárias. Porque quando nós queremos ajudar, não é a crítica. Não é a crítica. A crítica cria desânimo. Todos os espíritos falam isso. Se você criticar a sua família exageradamente, você vai criar desânimo. Se você criticar uma criança no estudo, ela vai parar de estudar. Se você criticar demais, ultrapassar, você está impedindo o crescimento. Você não está ajudando. Você se torna um obsessor, um adversário.
A crítica não funciona. A crítica só serve para você. Você tem que criticar o seu comportamento, a sua ética, e não a vida dos outros. Então, nossas casas espíritas têm mais crítico do que trabalhadores. Tem mais gente falando mal da vida dos outros do que cuidando da sua própria vida. Então, isso daí, dirigentes. E a nossa casa também. Se a nossa casa for essa casa que todo mundo só critica todo mundo e não serve para ajudar, nós não precisamos de crítica. A crítica é ruim. A crítica é extremamente maléfica. Ela impregna no perispírito e ela faz mal à criatura. Ela deixa a pessoa doente. Então, eu diria para vocês, médium, pare de criticar, passe a amar mais, ajudar mais, orientar mais, fazer o maior processo de fluidos doces, calmantes e relaxantes. Porque a crítica só serve para você. Olha para você e critica você. Esse é o certo. Esse é o caminho correto do nosso caminhar. Somos livres para fazer nossas escolhas e responsáveis pelas nossas consequências e nossos atos.